pessoal, estamos começando mais um podcast, esse é o meu Bisturi Falasse, e hoje estou com a companhia dessas duas doutoras maravilhosas, que são médicas anestesiologistas, e hoje a gente vai falar de um papo sedativo, certo? Sim. Então nos acompanhe que vai estar muito legal. Doutoras, muito obrigada por aceitarem o convite, né? Hoje a gente vai falar muito de sedação, os tipos de sedação, né? Então, por gentileza, doutora Bia, nos se apresente, por favor, para nós. Obrigada, Tony, obrigada pelo convite. O nosso grupo fica muito feliz de ter um canal assim, com uma parceira tão importante como você, que já há tanto tempo está ao nosso lado. E em nome, né, também das nossas outras duas colegas que hoje não puderam estar aqui, a gente agradece muito o convite. Então, eu sou a Bianca Ferreira, sou médica anestesiologista desde 2010 e desde então já trabalho com anestesia ambulatorial, então fechando aí quase 15 anos né, porque começou um pouquinho antes ali já como residente, já trabalhava com essa vertente da anestesiologia, né? Então, é muito tempo dedicado a esse tipo de anestesia e é muito gostoso a gente poder hoje falar que está tão difundido, né? Tantos profissionais usando também esse tipo de facilitação para os procedimentos e segurança para os pacientes, então é muito legal. E agora nessa era de comunicação e tão fácil de chegar também para, né, de entrar na vida das pessoas, esse tipo aqui de canal é muito, muito legal a gente começar a explorar agora. Então, muito obrigada pelo teu convite também. Imagina, eu fico muito feliz de tê-las aqui. Faltou as duas meninas, né? Faltou a Jana, a Thali, mas a gente sabe que vida de anestesiologista é uma correria também. Quando a gente conseguir ter vocês representando o grupo, nossa, já é uma maravilha. Obrigada, muito obrigada. Imagina. E você, Ná, conta um pouquinho para nós. Então, meu nome é Natália Costa, né? Sou formada, sou médica anestesiologista desde o começo ali de 2015, né? E sempre trabalhei com as meninas, a gente vem de uma formação aí semelhante, né? Então, todas com a mesma ideia, com o mesmo perfil, e acho que foi isso que foi unindo a gente, né? A gente fala a mesma língua, né? Exatamente. E tudo vai dando certo, né? Então, é isso. Sim. E olha que mundo pequeno, né? Eu conheci no Hospital Trabalhador, né? Foi. E em São José também, e né? São José também. Residente ainda. Verdade, eu era residente lá no São José e no Trabalhador eu tava ali no CAIF. E lá no São José como residente. Que mundo pequeno, né? Depois a gente acabou se encontrando, trabalhando junto dessa forma, né? Sim, sim. E é isso aí. Então, meninas, eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho para nós as diferenças, né, dos tipos de sedação que a gente pode trabalhar, porque hoje a gente, quando fala de sedação para o paciente, né, a gente fala que consegue fazer procedimento com o paciente dormindo ali no consultório, uma sedação consciente. A grande dúvida deles eu vou precisar ser entubado? Então, por favor, me ajudem a responder essa pergunta. Então, é muito comum, né, assim, quando a gente fala em anestesia, as pessoas só pensam assim, né, quando a gente se apresenta como médico anestesiologista, você que vai me fazer dormir, né? E as pessoas não entendem ou não têm a ideia, né, da complexidade do que não é só o fazer adormecer, né? É a manutenção desse estado de consciência que dá esse conforto para o paciente e depois, obviamente, trazê-lo de novo, mesmo que gradativamente, ao estado basal de consciência, né? Com todos os dados vitais e tudo controlados, né? Então, a sedação vai fazer dormir, né? Mas a intubação é um comemorativo da anestesia geral. Né? Então, assim, existe essa diferença e os pacientes às vezes realmente têm essa dúvida, né? Porque imediatamente quando falam em dormir ou falam em sedação, já vem aquela imagem do hospital, né? Daquela imagem do anestesista assim, pondo aquela máscara, a última coisa que você vê antes de cair no sono, aquela máscara e tal. E não é assim, né? A anestesia geral,
com ela, a gente... ela é guardada, né, para procedimentos que a gente realmente precisa controlar a respiração do paciente. A gente diz, né, isso é praxe, né, quando a gente está ensinando, quando a gente é residente, a gente aprende, né, assim, anestesia geral, a gente precisa tirar 3 coisas do paciente: a dor, a consciência e o movimento, né? Sim. Então, a gente vai usar esses diversas drogas e tudo que fazem esses efeitos, né? Então, a gente vai tirar a consciência com o uso de hipnóticos, vai tirar a dor com o uso normalmente de opioides, que são lá os derivados da morfina, enfim, e o movimento com relaxantes musculares, que tiram o movimento, inclusive, respiratório. Por isso que o paciente precisa ser entubado e vai ficar, então, respirando através de aparelhos, que são os respiradores, os carrinhos da anestesia, que a gente chama, que ali a gente fornece o oxigênio para o paciente, fornece gases anestésicos quando a gente está usando esse tipo de manutenção de anestesia. Então, diferentemente da sedação, que a gente altera a consciência do paciente para que ele tenha conforto durante o procedimento, altera também a sensação dolorosa, porque a gente também faz remedinhos para diminuir a dor, mas os reflexos protetivos do paciente permanecem, sim, né? Então, assim, vai tossir, vai respirar sozinho. Às vezes a gente tem que complementar ali um pouquinho de oxigênio com um catéterzinho nasal e tudo, mas isso é bem diferente de uma anestesia geral. Então, quando o paciente vai fazer uma sedação em consultório, é isso que a gente está falando. Essa alteração da consciência que não vai deixá-lo fazer novas memórias, quer dizer, ele não vai registrar aquele momento que ele está passando pelo procedimento cirúrgico no consultório. Então, ele vai lembrar de chegar no consultório e depois de acordar, depois do procedimento, que fica essa lacuna ali de tempo sem registro de novas memórias. Mas ele vai ficar totalmente colaborativo com a gente durante o procedimento, só não vai lembrar disso depois. Sim, ótimo. E aqui é importante a gente acrescentar que uma dúvida muito importante também, que alguns colegas que não trabalham com sedação ou até mesmo os próprios pacientes perguntam: se eu faço anestesia geral ou uma sedação consciente, né, ambulatorial, eu preciso fazer anestesia local? Essa é uma dúvida grande que eles têm. E a gente fala que sim, que uma coisa não vai bloquear a outra, né? Ao contrário, a gente tem que acrescentar anestesia local, né? Para evitar que o meu paciente sinta dor. Tudo bem que a gente vai ter uma redução ali da parte dolorosa do paciente, né? A gente precisa fazer anestesia local também, principalmente cirurgia, para fazer uma vasoconstrição ali do tecido. E até para o paciente ir embora também com a redução dolorosa, né? Para ele ter o tempo de acordar bem. E também, durante o procedimento, é muito importante que vocês comentaram que o paciente consegue fazer medicações endovenosas ali também, como antibiótico, né? Quando a gente solicita previamente, analgésico. Então, os pacientes já saem pronto para casa, sem precisar se preocupar e ir correndo comprar medicamento, né? Ir na farmácia, porque já estão com essas medicações. Isso é uma coisa que agrega, né, ao procedimento, porque o paciente já sai bem, né? Geralmente ele já tá com anestesia local ali passando, então ele já vai embora medicado e de uma forma mais efetiva, né? Endovenosa, a gente sabe que tem uma eficácia melhor, né? Sim, com então, certeza. Isso é muito bom, é algo que agrega mesmo. Maravilha. E outra pergunta também. Quando vai fazer um procedimento com sedação, qual a importância da consulta pré-anestésica? Bom, essa é essencial, né, Nath? Você quer comentar, que já respirou ali, já ia falar? Fala aí, Nath, que é realmente importante. Falar. Não, é muito importante, é essencial pra gente, né? Porque não existe uma receita de bolo, uma sedação que eu vou fazer para todos os pacientes. Cada um é um, e é essa individualização, né, que faz a diferença no sucesso da sedação. Então, é preciso saber se ele tem alguma comorbidade, se ele usa alguma medicação de uso contínuo, se eu preciso ou não saber de alguma outra condição, né, que só com a história clínica eu não saiba. Então, se eu preciso pedir algum exame,
orientá-lo, né, quanto ao que suspender ou ao que manter, né, de medicação. Então, tudo isso faz diferença para a gente. Se tem alguma alergia, se já fez outros procedimentos, tudo isso são informações que para a gente são importantes e que vão determinar alguma coisa diferente na nossa sedação, na nossa escolha, né? Qual vai ser a nossa conduta. Então, isso é uma coisa que a gente preza muito, né? A gente faz a consulta pré-anestésica, se precisar investigar, investiga. E sem isso, realmente não tem como a gente... O que a gente mais quer é segurança e conforto, né? E para a gente ter segurança, a gente precisa ter uma investigação, ter uma consulta pré-anestésica bem feita. Então, isso é essencial no nosso trabalho. Ótimo. E no pós, né? Eu sei, assim, eu gosto de trabalhar muito com as doutoras, porque tem todo esse acompanhamento, esse diferencial pré-operatório e principalmente também no pós-operatório, porque são poucos profissionais que fazem essa ação pós-cirúrgica, né? Normalmente, eu fiz a minha sedação, perfeita, tudo bem, né? E vou para casa. E vocês não, vocês fazem esse acompanhamento, que eu acho muito interessante, que vocês mandam mensagem para o paciente para saber como que ele passou, ter esse feedback, né? Isso eu acho que é muito essencial também, não só para o cirurgião, mas, né, para os nossos colegas anestesiologistas, porque é uma atuação em conjunto, né? Sim, exato. Também a gente tem que dar um desconto, principalmente para os anestesistas mais tradicionais, né, conservadores, assim, digamos que estou me tirando, assim, dessa fase, embora já tenha um pouco de estrada, mas, assim, porque a anestesia realmente era muito restrita, né, ao ato cirúrgico realmente, né, a própria consulta pré-anestésica é uma coisa relativamente recente, é coisa assim que foi colocada como obrigatoriedade, né, há pouco tempo, coisa de 20 anos, assim, se você for pensar, né, na medicina isso é muito recente. Né? Então, e os cuidados pós, então, essa medicina pré-operatória é uma coisa realmente muito nova, né? Mas para nós é essencial, assim, tanto a Nath, eu, quanto a Jana e a Thali, a gente sempre teve essa visão, né? Independentemente de ser obrigatório, né? Ou fazer parte de uma conduta ética, antes de tudo é a relação médico-paciente, que se ela não existir, não for de boa qualidade, você jamais vai alcançar um bom resultado, né? O paciente tem que confiar em você, tem que entender qual é o teu trabalho, qual é o teu papel naquele momento e saber que ele está entregando o bem mais precioso dele na tua mão, né? Quer dizer, você está cuidando da vida daquele paciente. Então, não dá para simplesmente, terminou o procedimento, tchau, né? Acabou o nosso vínculo. A gente sabe que o vínculo com o cirurgião é muito mais duradouro, muito mais longínquo, né? Vocês têm toda a preparação antes do procedimento e depois todos os desdobramentos, né? E com certeza existem as indicações, né? Assim, daí aquele paciente traz o familiar, daí já acompanha também, então todos vocês têm uma relação realmente muito mais longínqua do que aquele nosso contato. Então a gente gosta realmente de aproveitar esse contato ao máximo e fazer realmente esse acompanhamento pós-operatório. Para nós é importante para garantir a qualidade do que a gente está oferecendo para o paciente, mas também para nós, assim, em termos egoístas, mas porque é muito gratificante realmente a gente escutar, né, Nath, dos pacientes, assim, é muito gostoso, justamente porque, como a gente estava comentando anteriormente, as pessoas não têm muita ideia ainda de como funciona a anestesiologia. Quando a gente faz esse contato posterior, né, que o paciente fala, olha, não senti nada, cheguei aqui em casa, estava super bem, tive uma experiência, assim, principalmente pacientes que a gente atende hoje,
que na odonto esse campo está cada vez mais amplo, e pacientes que deixavam de fazer até as profilaxias e tudo por ansiedade, por medo, né? medo, por trauma, né? E hoje conseguem fazer, então é emocionante mesmo ver esse feedback, ter esse feedback dos pacientes, sabe? Sim. Então é muito legal, é uma coisa que a gente faz questão mesmo de fazer esse acompanhamento pós, que é muito... E dizer, né, ouvir eles dizerem, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava, Sim. não vi nada, né? Então isso você fala, poxa, deu certo, o objetivo era esse, né? E a mesma coisa também ouvir dos profissionais, né? Porque eu acho que uma coisa que para vocês, assim, ajuda muito, né? Ter um paciente calmo e colaborativo, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que dentista não é o lugar mais agradável. Sim, de ir, a gente né? brinca que até dentista tem medo de dentista. Então, pois é. E aí você trazer esse conforto, né? Esse campo de trabalho para vocês melhor, né? Vocês conseguem melhorar o tempo, né, do procedimento, a gente consegue diminuir sangramento, o tempo cirúrgico, enfim, eu acho que isso, somando, né, isso só veio a somar, né, ao trabalho de vocês, assim. Então é muito bom, assim, a gente ouvir do paciente e dos colegas também. Poxa, que bom, poxa, queria ter vocês aqui sempre, né, é muito bom. É verdade. Até os pacientes, por exemplo, hipertensos, né, que tem medo de passar por um procedimento, a pressão arterial elevar, e ali durante, né, o transoperatório a gente consegue fazer todo esse controle, vocês estão ali do lado, trazendo conforto, segurança para o paciente, até porque um grande diferencial de vocês também é que vocês vêm com todos os equipamentos, né? Então isso traz uma segurança para nós profissionais e para o paciente principalmente. Porque eu já tive relato de paciente de falar assim, ai, mas fulano de tal lá falou que o anestesista dele cobra mais barato, mas eu tenho que comprar o remédio e levar. Ah, tá. Imagina, são práticas e práticas, né? Assim, a gente vê muita coisa, mas por exemplo, isso é colocar o paciente numa situação assim bem delicada, né? Porque assim, quer dizer, eu só vou ter o conforto que eu preciso para fazer o procedimento se eu conseguir a medicação, enfim. Então, daí o pessoal começa a pecar também um pouco, né? Lógico, a gente existem honorários, né? Assim, a gente não vive só, nós trabalhamos com muito amor, mas não só por amor, né? Assim, a gente precisa realmente ter os honorários. Mas daí, para as pessoas assim justificarem uma competição e tudo, e daí fazer esse tipo de coisa, quer dizer, perde a essência, o objetivo da coisa, né? Que é o paciente estar bem, né? Exato. E daí faz ele passar por uma ansiedade ainda maior, né? Então, realmente não... Que vocês comentaram antes, né? Você está entregando a tua joia ali, né? A sua vida. E a gente, às vezes o paciente não tem essa informação e a gente tem que orientar isso, né? Porque essa situação clínica foi um paciente pediátrico, né? Que a mãe falou assim, mas, né? Tem um colega que falou que o anestesista dele é mais barato, é só levar a medicação que ele aplica. Gente, que medo, ainda mais pediatria, né? Sim, que são pacientes que... Em todo procedimento que envolve saúde, seja ele odontológico ou médico, né? Você escolher o profissional por preço é uma coisa bem delicada, né? Você tem que realmente ver o que está incluso naquele valor, né? Se tem o conhecimento necessário, se tem toda a segurança, né? Que aquele procedimento exige. E eu acho que a escolha, né, mais adequada tem que ser dessa forma, né? Baseado nisso, né? Não no valor em si. Eu até comentei, eu falei, imagina, é a mesma coisa que eu chegar e falar assim, eu só tenho um remedinho pra dormir e um pra acordar, né? Eu não vou avaliar nenhum sinais vitais, nada. Chegar com, né, uma caixinha de luva, um remedinho. A gente tem que ter todo o acompanhamento de sinais vitais desse paciente, né? Exatamente. E é isso que também dá lado daí para muitas coisas que
permeiam daí esse universo da anestesia, e até por isso que as pessoas têm esse desconhecimento, Sim. né? Aí tem profissionais que não são anestesiologistas, né? Que oferecem o serviço de sedação, e daí é que nem diz a Nath, não é uma receita de bolo, né? Se fosse assim, olha, vamos fazer assim, talvez não precisava nem de 3 ou 4 drogas diferentes, né? Sim. Faz só um potinho com todas elas ali, aspira, injeta e pronto, deu. Não precisava nem fazer cálculo, né? Exato. Nem residência de anestesiologia, pra quê? Pra quê, né? Já estava tudo ali, tão fácil, né? Sim. Então, Mas às vezes é por desconhecimento mesmo, né? Sim, mas aí é que tá, a nossa especialidade ainda é muito desconhecida, né? Sim. Tem muita gente que não associa a medicina, não né? associa a medicina Hoje mesmo, com... né? Eu tive essa pergunta de uma adolescente que eu sedei pela manhã. Mas você tem que fazer medicina? Eu falei, sim. Além da medicina, tem que fazer mais 3 anos, pelo menos, né? Então, é uma coisa que realmente ainda tem um certo desconhecimento, né? Sim. Ainda tem esse mistério, né? Assim, que essa coisa do fazer dormir, do fazer despertar, de não saber como é que chegou lá, quem é o anestesista, né? Chega no hospital, o anestesiologista é o último que conhece, às vezes, né? Chegou na sala. Exatamente. O contato é pequeno. O contato é muito breve. Aí, por causa da nossa ação mesmo, somos culpados disso, acabam esquecendo depois, né? Então, eu brinco muito com os pacientes que eles chegam, às vezes falam assim, eu não tenho problema nenhum com a cirurgia, mas eu só tenho medo da anestesia. Daí eu falo assim, eu tô acostumada a ser o bicho papão, né? Porque já conhece, já teve contato com a equipe cirúrgica, já conhece tudo, daí de repente eu chego. Sim. Caída ali de paraquedas, né? Ali, principalmente isso mais na vivência de hospital, né? De emergência, a gente trabalha no hospital de trabalhador. Então, referência para trauma, tudo. Então, a gente atende muita situação de urgência e emergência, né? Sim. Então, daí, quando a gente chega e fala, olha, eu sou anestesista, né? Daí que vem isso, né? Ai, não tem problema, mas eu morro de medo da anestesia e tal. Não sei o que. Não, vai ser... Aí o acompanhamento pós. Sim. Que daí vem, nossa, doutora, realmente foi tudo bom, tá tudo bem, né? Então... eu não lembro de nada, estou confortável. Então, isso é outro mundo, né? Quando o paciente fala assim, realmente é muito legal. É uma vivência bem diferente, assim, da hospitalar, que também gostamos, né? Exato. Não deixamos de fazer, mas é diferente. De ter esse feedback, assim, né? Esse contato ainda com o paciente, né? No pós-operatório. E aqui eu quero deixar bem claro que isso é algo que eu comecei até com a nossa outra convidada, a doutora Lu, que a gente falou isso. A anestesia é anestesiologista, né? A gente tá falando aqui tanto da importância, como é importante ter esse cuidado pré, pós. Então não é a gente ter qualquer profissional que vai lá e se arriscar, porque é a vida de alguém. Exato. Né? Não é... Exatamente. Não se brinca, né? Como a gente fala aquela frase, né, de um filósofo foi bem conhecido. A diferença do veneno e do remédio é a dose. Né? Se a gente alterar ali, né, a gente, em vez de trazer algo tranquilo, a gente pode levar esse paciente a óbito. Né? Então, a gente tem que ter essa importância, esse conhecimento que quem faz sedação é anestesiologista. É uma premissa, né, da nossa especialidade. E nesses anos todos de experiência, a gente sabe, né? A gente fala com propriedade do que é uma sedação, de quais são os riscos, né? Que a gente minimiza. E se porventura, como qualquer ato cirúrgico anestésico, tem riscos inerentes. Sim. Se porventura acontecer alguma intercorrência, a gente sabe como atuar para revertê-la ou minimizar, né? Prover o atendimento que aquilo merece, Sim, né? Qualquer coisa que você vai fazer, né? Eu parto desse princípio assim, ó.
qualquer ato que você for realizar, ele tem um risco. Sim. E essa intercorrência é você mesmo que tem que saber manejar, Exato. né? Então, isso diz que cada um tem que ficar no seu quadrado. Sim. Né? Então, é básico assim, mas é muito importante ressaltar, porque a gente vê que muita coisa tem sido banalizada, né? E eu acho que isso é bem importante, assim, a gente fica feliz até de ouvir isso de uma colega, né, da área da saúde, mas não sendo da área médica, né, Bi? Exato. Dá vontade de guardar numa caixinha, assim, né? Porque é muito importante, assim, realmente é uma ideia que tem que ser fixada mesmo, assim, para que a gente tenha sucesso, sem ter, né, nenhuma intercorrência que pudesse ter sido evitada ou bem manejada, né? Sim. Sem um desfecho feliz, assim, digamos assim. Com né? certeza. Isso é algo que eu converso bastante, assim, porque eu recebo às vezes muito de colegas assim, você como bucomaxilo, você pode fazer tal tipo de cirurgia. Eu falo, não faço. Mas você pode, não faço. Eu sei fazer essa intercorrência, né? Resolver uma intercorrência dessa situação clínica? Não, por quê? Porque não sou eu que vou resolver. Se acontecer qualquer intercorrência dessa área, sou eu que resolvo? Não, é o meu colega, né? Um colega otorrino, um colega cirurgião de cabeça e pescoço. Por exemplo, mexer em glândula salivar. Não mexo, eu venho da família erastiana, né? Quem mexe em cabeça, né? Em glândula salivar, cirurgião de cabeça e pescoço. Então, por que eu vou me envolver, sendo que cada um tem o seu dom, tem a sua área, né? E a gente trabalha em equipe. Todo mundo fala assim, nossa, você é uma das maxilo mais tranquila que eu conheço. Eu falo assim, gente, mas eu não sou ninguém sozinha. Eu não posso nem operar sozinha. Por que você é uma pessoa de nariz empinado, me achando se eu não tenho uma equipe de anestesiologia me ajudando? Não vou sedar o paciente. Se eu não tenho uma equipe de enfermagem me auxiliando, eu não vou ter quem esteja, né, dando esse auxílio no meu paciente. Principalmente os enfermeiros, técnicos de enfermagem vão estar 24 horas ali cuidando daquele meu paciente. Exato. Se eu não tenho um cirurgião auxiliar, não consigo operar sozinho. Se eu não tenho uma equipe, né, uma instrumentadora, então por que eu vou falar, eu sou o bucomaxilo? Sozinho eu não sou nada. E todos nós, né? Exato. A saúde, a gente tem que ter essa humildade de que é multidisciplinar o atendimento sempre. Sim, né? Então exato. a gente não faz nada sozinho. Para que tenha qualidade, felizmente hoje já se entende assim, né? Porque muito tempo a saúde foi centrada na medicina, né? No médico e tudo. Hoje, felizmente, já se tem essa visão de que todo um leque de profissões que trazem uma especificidade de cuidado para o teu paciente, que nem você diz, você está tranquila porque você sabe que tem uma equipe de enfermagem que está cuidando dele. Sim. Você entra em campo sabendo que você tem um colega com você, que a tua instrumentadora está ali para cuidar dos teus materiais, que você fala, preciso de tal coisa, preciso da coisa. E com o tempo, a gente sabe que às vezes você só estica a mão, o instrumento já está ali, né? Você não precisa nem pedir, já sabem o que é que você precisa. Então, é totalmente diferente. Felizmente, houve essa evolução e que nem diz a Nath, se cada um realmente mantiver essa visão da sua especialidade, do quanto cada um traz e colabora para o sucesso final do que você está se propondo ali, com certeza as intercorrências vão ser minimizadas, vamos conseguir realmente chegar, os riscos vão sendo dirimidos, né? Então, é uma coisa que realmente tem que ser repetida, tem que ser fixada mesmo, principalmente para os novos profissionais que estão saindo, né? Que saem com uma visão de vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para tentar englobar um monte de coisa. O mercado de trabalho é super competitivo, a gente sabe disso,
embora, repito, gente, que fique gravado nesse podcast, somos jovens, mas a gente já vem de uma geração que já não enfrentou tanto a competição como os profissionais hoje, sim, quando saem de uma faculdade, de um curso, enfrentam, né? Uhum. Então é natural que eles queiram realmente abracar o mundo com as pernas, né? Assim, tentar, mas isso nunca vai levar a alguma coisa boa, nunca, né? Então, se dá para jovem falar, que escutem a voz da experiência. não vai dar certo. Tem que realmente... Não compensa o risco. Não compensa. Não é algo que vá trazer real vantagem, né? Que vá gerar um real valor. Pelo contrário. Porque você se esforça, se especializa, aí junta um monte de talentos, né? Acha que está gerando um monte de talentos ali. E na primeira intercorrência que você tiver com um desfecho menos satisfatório, tudo isso vai por água abaixo. Exatamente. Eu estava pensando nisso. Falar isso. Justamente, né? Você pode ter uma vida de sucesso, né? Mas se tiver um desfecho infeliz, aquilo ali vai te marcar. E se você não tiver, se você estiver, né, de uma forma incorreta naquele lugar, digamos assim, né? Acabou, né? Você não consegue, assim, mostrar tudo que você fez de bom, aquilo te impacta, né? Tanto pessoalmente, quanto, né? Enfim, então não vale a pena correr riscos, né? Verdade. Mais do que os que já são, né? Verdade, o que já é, né? A gente já vive emoções fortes, né? Com certeza, né? Com certeza. E a gente tem que pensar em apenas uma pessoa nesse momento, né? No paciente. O bem pro paciente, né? Exatamente. Então é exatamente isso. E falando em paciente, deixa eu fazer mais uma pergunta que os pacientes têm muita dúvida. Por que o jejum pré-procedimento e quanto tempo depois pode voltar a se alimentar após a anestesia, né? A sedação? Uhum. Bom, o jejum para uma cirurgia eletiva, né? A gente faz porque é como a gente estava falando. Vou falar aqui especificamente da sedação, né? Mas é assim, quando a gente faz uma sedação, que a gente rebaixa esse nível da consciência, a gente também tira algumas capacidades, né, que o nosso organismo tem de se defender. Então, na sedação, a gente, como eu disse, o paciente vai ficar colaborativo, vai ter os reflexos protetivos mantidos, mas às vezes esses reflexos ficam um pouco débeis, né, por causa da sedação. Então, o que acontece? Quando a gente está comendo e está conversando ao mesmo tempo e tal, de repente a gente se afoga e tosse até chorar, né? Que a gente dizia, foi pro buraco errado, né? Sim. É justamente isso. Alguma coisinha ali que devia ir pro esôfago e estômago foi para via aérea. Então, a nossa defesa é a tosse. Sim. A tosse efetiva, para que haja propulsão daquilo que caiu, seja uma gotícula, seja um grãozinho, o que for, sair da via aérea e não ir para o pulmão. Quando o paciente está sedado, essa tosse não fica tão efetiva, né? Ele até pode tossir, mas não é a tosse que precisa dessa força para expectorar, né? E se tiver alguma coisa no estômago, né? Se o paciente não estiver em jejum, quando você faz essa sedação, que deita, que de repente qualquer coisa que esteja no estômago, mesmo líquido, tudo pode voltar. E quando chegar aqui em cima, em vez do paciente tossir e se defender, vai acabar indo para o pulmão, né? E daí esse ir para o pulmão, uma coisa que está no estômago, ir para o pulmão, o estômago é repleto de ácido, né? Quando vai para o pulmão, faz o que a gente chama de uma pneumonite química. É uma lesão muito grave, né? É uma broncoaspiração, que a gente chama.
Então, essa lesão daí, às vezes, a gente precisa manipular a via aérea, daí precisa entubar o paciente para conseguir mandar mais oxigênio lá para a última, né, as últimas subdivisões da via aérea. Tem que, normalmente, necessita um internamento em unidade de terapia intensiva e é um quadro muito grave. Se dependendo da saúde basal do paciente, às vezes não consegue recuperar. Então, o jejum é essencial, né? Não é que a gente é sádica, que a gente gosta do paciente sofrer de ficar com vontade de comer ou passar fome. É essencial para a segurança do paciente, né? Sim. Então, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Nath, mas é assim. Eu acho que é a explicação de mais um risco que a gente consegue diminuir, né? Sim. Então, é uma proteção a mais, né? Que é preconizado, claro, né? Desde a sociedade, qualquer uma, né? Exato. Mas é um risco a menos, assim. A gente... existem muitos estudos sobre jejum, né? Principalmente para se abreviar esse jejum, que é uma queixa, né? Porque antes, acaba sendo né? uma queixa. Sim, é uma queixa. Eu tenho que ficar em jejum, principalmente procedimentos que são assim, que não são de manhã, que vão ser à tarde, né? Aí, eu preciso mesmo ficar em jejum tanto tempo, vou morrer de fome, né? Então, eu sou diabético. Eu sou diabético, vou ficar em jejum tanto tempo. Então, assim, existem muitos estudos acerca de jejum, né? Então vai lá, fazem ecografia do estômago para ver se ainda tem conteúdo e tal, tarará. E daí já conseguiram diminuir bastante, né? Que antigamente ficava lá 12 horas, pelo menos, em jejum. Hoje, 8 horas já são suficientes, né? E já sabem que mesmo depois dessas 8 horas, alguns líquidos podem ser ingeridos, existem já preparados de carboidratos de rápida digestão, de proteínas de rápida digestão, tudo que a gente pode dar para os pacientes, inclusive para pacientes justamente diabéticos ou idosos e tudo, a gente preconiza até que se dê, que dá para tomar ali até 2, 3 horas antes da cirurgia, para que a pessoa não fique em jejum prolongado e tal. Mas é essencial, tem que seguir certinho, porque mas eu só chupei uma balinha, sinto muito, a bala, né, os chicletes, você engole muita saliva, então o teu estômago fica super distendido de líquido, né, então acontece a mesma coisa, volta aquele conteúdo com o suco gástrico e acaba fazendo a broncoaspiração e as consequências na mesma. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora, quanto à alimentação ali, né, no pós ali que você falou, as principais orientações e restrições vão ser a do cirurgião, né? Porque a gente já vai entregar um paciente acordado, desperto, né, com capacidade de conversar e tudo mais, ele vai estar praticamente no basal dele. Então, assim, as restrições de coisa quente, né, ou de alguma coisa mais sólida, vai ser do cirurgião. Então, eu digo assim, tá acordadinho, tá bem, sentiu fome, pode comer, mas como o que o cirurgião deixar, né, beba o que ele deixar, com a temperatura que for. Então, basicamente não há restrição, né, Bi? Não, quanto à alimentação, não. De pós-operatório, tá bem desperto. A única coisa que a gente sugere, né, é que comece tomando, assim, pequenos golinhos ali de um suco, de alguma coisa, para ver se não enjoa. Porque o jejum prévio e mais algumas medicações, às vezes, pode dar esse efeito em alguns pacientes que têm uma predisposição para isso. Sim. Então, daí, tomou o líquido, teve enjoo, então espera um pouquinho para depois comer alguma coisa, senão vai bater no estômago e vai voltar, né? Então, a única coisa que a gente diz, mas às vezes a pessoa tá tão ávida por comer, né, que daí fala, até passa por cima disso, não, até enjoei, mas vou comer porque não aguento mais de fome e tal. Então, não há restrição. Certo. Estando bem acordadinho, né, que pode se alimentar, que tá engolindo bem e tudo, pode comer, não tem problema nenhum. Perfeito. Vou fazer agora mais uma pergunta, última. Não, estamos aqui para isso, né?
Que agora eu tava lembrando de uma situação clínica de hospital, né? Que a gente teve um paciente no caso de fratura de face. Isso faz bastante tempo, era residente ainda, que o paciente chegou com fratura de face e tudo mais, ficou lá no hospital internado com a gente 4 dias para fazer a redução cirúrgica da fratura. Quando foi fazer a sedação, né, a médica anestesiologista perguntou para ele se ele tinha feito uso de drogas. Uhum. E ele falou assim, porque tá me tirando, né? Ela falou, não, porque se eu aplicar, você vai morrer. Aí ele contou que fez uso, né? No hospital. Uhum. Ele falou, a gente dá um jeitinho. Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre essa interação, né? Porque é algo que é uma situação chata da gente questionar para o paciente, né? A gente não chega para o paciente e questiona, mas falando sobre a importância disso num pré-tratamento. Porque às vezes o paciente faz uso previamente a um procedimento cirúrgico para ficar mais calmo, né? Algo assim. Como que chega e pergunta isso para o paciente? Como é que você explica isso para um paciente? A gente pode perguntar, da forma eletiva, né? É uma das perguntas que consta mesmo, assim. É importante a gente saber. A gente sabe que a maioria das drogas, cada uma, né? São tantas, assim, que a gente nem conhecimento tem sobre, né? Tem umas misturas novas novas, mas a gente sabe das principais alterações que elas podem causar, né? E o que a gente precisa prestar atenção nesse paciente. Ou se a gente precisa realmente suspender, né, o procedimento, não é seguro fazer no ambiente hospitalar, ambulatorial, precisa levar para o hospitalar, ou precisa aguardar mais tempo, né? Então, é importante que essa relação que a gente tem com o paciente já permite, assim, que ele, né, se abra e comente, né, se fez uso de alguma coisa. A própria bebida alcoólica, né, então, que é mais comum, né, uma droga ilícita, então a gente precisa saber, isso causa alterações específicas e a gente precisa saber de que forma fazer a sedação, o melhor tipo de sedação e se libera ou não, né, se tem condições desse paciente fazer ou não. Então, é uma pergunta, assim, capciosa, que a gente, a princípio, acha que, puxa, mas é essencial e os pacientes sabem, eles vão dizer. Eles sempre falam. A gente faz parte da entrevista, né, e é natural, a pergunta vem naturalmente, né, fuma, faz uso de bebida alcoólica, alguma outra droga, já experimentou, faz uso regular, né? E hoje, especificamente, a gente tem um uso muito amplo, né? Assim, muito de maconha. Sim. Agora é muito comum, né? E as pessoas realmente não consideram como droga, né? Então, daí pergunta, fuma, mas fuma que tipo de cigarro? É palheiro, né? Porque tem isso também. Sim. É palheiro, é o cigarro de papel, é maconha. Não, é maconha. Quanto tempo faz que você fumou a última vez? Porque isso pra gente faz diferença na escolha dos sedativos, na escolha das drogas que a gente vai fazer, da dosagem que a gente vai fazer e dos efeitos que a gente espera que o paciente tenha. Né? Se, por exemplo, um paciente que usou cocaína, por exemplo, se a gente fizer um determinado tipo de droga, a gente sabe que vai gerar mais taquicardia, hipertensão e tudo. Então, a gente evita, né? Existem interações que desencadeiam síndromes serotoninérgicas, que a gente chama, que são potencialmente fatais, né? Então, é muito importante para a gente saber realmente, e a colega não exagerou quando falou para o seu paciente, que dependendo do que ela aplicasse, ele realmente poderia morrer, né? Exatamente. Então, e daí que nem a Nath fala, dependendo do que for, do tipo de uso, do tempo de último uso, a gente vai realmente indicar se faz em ambiente hospitalar ou em ambulatorial mesmo, e às vezes tem até que contraindicar a sedação, né? Assim, mesmo nem no hospital, não vai fazer se não tiver, se estiver sob determinadas condições, assim.
Então, Sim. Aquilo me marcou assim, pela resposta, porque ela foi muito rápida. E é verdade, né? Se a gente não tem essa informação, o paciente vai óbito. Às vezes não sabe nem por quê, né? Exato. Uma Exatamente. Daí depois que vai como é que pensar as hipóteses, né? Sim. Assim, porque realmente é muito traumático quando você vê, repito, como a gente trabalha em muita situação de urgência e emergência, e às vezes o paciente já chega ali, como é trauma, já chega desacordado, não tem quem informe, então a gente vê... trabalha sob essa falta de informação, né? Exato. Então a gente vê realmente consequências desse uso das drogas, né? E o que faz, e daí correr para reverter as coisas, né? E tudo. E voltamos a dizer, quando tem uma intercorrência, realmente você tem que ter o conhecimento para saber manejar isso, que não é fácil e não faz parte do que a gente estuda, né? Então, mas infelizmente é mais comum do que a gente imagina. Sim. Antes existia essa cultura de que era restrito a algumas classes sociais, alguns tipos de droga, né? E hoje não. Hoje é muito difundido o uso. Não, e tem um crescimento realmente, sim, né? Uma incidência, um uso muito maior, né? Sim. A gente vê pelos próprios ansiolíticos mesmo, né? Assim, as drogas lícitas, né? E muito, se você for ver os estudos depois ali da pandemia, porque a doença mental teve um pico mesmo, né? Principalmente entre adolescentes e jovens depois da pandemia. Então você vê cada vez pessoas mais jovens usando combinações muito potentes de psicotrópicos, né? Exato. Então, como a gente atende muito paciente ansioso, a gente acaba vendo isso. Então, isso também também são coisas que geram necessidade de algumas especificidades assim para nossa prática, né? De dose de sedação, de tipo de remédio que a gente vai usar. Então, a gente tem enfrentado isso cada vez mais. Um aumento grande, muito grande. Principalmente em jovens, né? Que foi o que a gente comentou. Pois é. Eu lembro que, alguns anos atrás, quando eu fazia anamnese, exame clínico do paciente, era muito difícil o paciente jovem fazer uso de ansiolítico, de drogas. Hoje está muito alto, né? Hoje, drogas, ansiolíticos, o vape, né? Estão todos utilizando muito jovem, né? A gente vê casos até de escola, tá levando vape e tudo mais, então... Sob a falsa impressão de que aquilo não vai fazer mal, né? Que não faz mal que nem o cigarro, não faz pior. Não tem cheiro, não tem nada, né? Sim. Então, as lesões pelo uso do vape, as lesões pulmonares são assustadoras, né? Então, mas são as ditas evoluções, né, que a gente passa, mas a gente sabe que também vem com a sua bagagem não tão boa. É verdade. Obrigada, doutoras, viu? Adorei nosso bate-papo, foi ótimo, muito obrigada por tirarem essas dúvidas, né, que são dúvidas que a maioria dos pacientes tem. Então é muito interessante para eles saberem, né, ouvindo das anestesiologistas, que a gente conversa, explica, né, mas a gente tendo as profissionais da área falando sobre o assunto, foi muito bacana. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, um beijo para as meninas, que eu sei da correria, né, que a gente infelizmente não conseguiu ter a equipe completa, né, mas as duas representaram a equipe muito bem, e eu super recomendo o trabalho de vocês, né, sempre estão aqui com a gente, porque a gente quer trazer isso, né, trabalho de qualidade e segurança para o paciente. Quando eu falo para o paciente que vai fazer um tratamento, né, sobre sedação, eu falo, olha, não se assuste que a gente monta quase como se fosse um hospital aqui, vamos ser monitorado, a doutora vai ficar do teu lado, cuidando de você o tempo todo.
E eles veem essa diferença, eles veem esse carinho, esse cuidado. E a grande maioria dos pacientes falam para mim: nossa, doutora, você acredita que a doutora me mandou mensagem depois perguntando? Porque eles já são acostumados com o nosso jeitinho de sempre perguntar, né? Mas de ver o carinho do restante da equipe fazer isso é muito bom, né? Porque a gente trabalha em sintonia. Exatamente. Obrigada também, Tânia, de novo pelo convite, foi muito gostoso. Esse espaço, também de novo abrir esse espaço para a gente também trazer um pouquinho sobre a anestesia, né, para elucidar aí para o pessoal, e deixo aqui aberto, né, aos seus ouvintes que queiram, que precisem saber mais informação, por favor, fiquem à vontade de nos procurar, estamos ali no nosso Instagram, do Grupo AAC, e a gente está à disposição, é uma alegria a gente poder tirar as dúvidas e conversar sobre o que a gente mais ama fazer. Obrigada. Obrigada, Tuane. Você é um doce, né? Obrigada. A gente estava meio tímida de vir conversar, né? Pois você acaba conduzindo super bem. E obrigada pelo convite, né? Obrigada pela parceria. E continuamos aí, juntos. Obrigada, eu que agradeço. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo.